Cuca no Corinthians e Dorival Júnior no São Paulo. Notícias fresquinhas do dia de hoje, você vê aqui no meu canal Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas. Vou trazer para vocês essas notícias, a repercussão na torcida do Corinthians sobre a contratação do Cuca. Mas antes eu quero pedir a você que está me assistindo agora e que ainda não se inscreveu no meu canal, a se inscrever, ativar o sininho, tá aqui embaixo, se inscreva, não custa nada você se inscrever no meu canal e comentar os meus vídeos, se você é a favor, se você não concorda, deixe o seu joinha, porque isso é muito importante para mim, faz com que o YouTube faz o meu canal crescer cada vez mais. Mas vamos às notícias. No São Paulo, sai do comando técnico Rogério Ceni e assume Dorival Júnior, né? Rogério Ceni, mesmo vencendo a partida da Sul-Americana por 2-0, caiu, porque tem um monte de jogadores, na minha opinião, Nutella, no São Paulo, Nutella, que não sabem quem é Rogério Ceni, não conhecem a história do Rogério Ceni e estavam boicotando o técnico do São Paulo no São Paulo. E depois tem gente que diz que jogador não derruba técnico, derruba sim. Derruba sim. O Rogério caiu por causa dos jogadores Nutella do São Paulo. E assume Dorival Júnior. Na minha opinião, não vai mudar nada. Nada. Os jogadores que o São Paulo tem são todos ruins. Tirando o Carelli, né? Tirando o Carelli, meia boca ali o Arboleda, só, mais nada. Os jogadores do São Paulo são ruins. O Dorival Júnior vai ter muito trabalho para poder organizar esse time, ok? Quem dirigiu o Flamengo com todas as estrelas que o Flamengo teve e agora vai dirigir o São Paulo, o Dorival vai ver na pele o que é que o Rogério Ceni estava passando. Jogadorzinhos fracos, o São Paulo não tem time, o Rogério Ceni fez o que pôde no São Paulo, tá certo que ele errou muitas vezes, mas ele também acertou muitas vezes, né? E o Dorival Júnior não vai mudar, não vai conseguir fazer milagres no São Paulo. Ou o São Paulo muda o seu elenco, ou então ele não vai fazer milagres não, ok? Isso é fato, isso é real. Agora, vamos falar um pouco do Cuca no Corinthians? No outro lado, sai Fernando Lázaro e assume o Cuca. E eu vou falar do Cuca como técnico de futebol. Eu não estou aqui para falar da vida particular do Cuca. Nós bem sabemos, todos nós sabemos, a torcida do Corinthians está fazendo manifesto porque o Cuca, lá na década de 80, ele foi fazer uma excursão com o Grêmio e foi envolvido um caso de estupro de uma menina, que até hoje essa menina, até hoje não, na época ela disse que nunca reconheceu o Cuca como um dos envolvidos no estupro. O Cuca e mais outros 2 jogadores foram condenados a 15 meses de prisão na Suíça. Agora eu só acho estranho como que uma pessoa é condenada por estupro e condenada a 15 meses. Deveria pegar anos se foi comprovado o estupro. Anos. E eles pegaram 15 meses. 1 ano e 3 meses de condenação. O caso já prescreveu, ficou para trás. Eu não sou advogado, eu não sou juiz, eu não sou nada. Eu não estou aqui para falar do problema dele na justiça. Eu estou para falar do comando técnico. E no comando técnico, a torcida do Corinthians não pode, de forma alguma, ir contra o Cuca. Porque entre Cuca e Fernando Lázaro não se compara. O Corinthians está trocando 6 por 1 dúzia. Fernando Lázaro, um ótimo menino, saiu na hora certa, não se queimou muito com a torcida do Corinthians, ele tem um histórico no Corinthians, ele não poderia ser queimado, fritado no Corinthians como fritaram o Rogério Ceni no São Paulo. O Rogério Ceni sai por baixo,
Um ídolo máximo do São Paulo, que é o Rogério Ceni, sai por baixo, e a mesma coisa estava acontecendo com o Fernando Lázaro, que não foi ídolo no Corinthians. Mas ele é um bom menino, é um bom rapaz, tem um futuro pela frente. Vai ficar no comando técnico do Corinthians, não como comandante, mas como auxiliar do Cuca. Ou seja, o Cuca está viajando neste momento de Curitiba para São Paulo, vai se apresentar no Corinthians e vai assumir o Corinthians. E não adianta a torcida fazer manifesto, brigar e espernear, porque o Cuca lá na década de 80, não adianta. O crime foi prescrevido e se foi feito um crime, ele já pagou a sua pena. Outra coisa, não estou aqui para defender estuprador, não estou aqui para defender bandido. Nada disso. Eu não estou aqui para falar dele, do passado dele. Se ele já pagou a sua pena, que fique por lá. Se não pagou, que pague. Né? A justiça está aí para cumprir, para ser feita a justiça. Eu estou aqui para falar do técnico Cuca. E o técnico Cuca, ele vai endireitar alguns setores da equipe. Porque enquanto o Corinthians, ontem eu citei no meu vídeo aqui logo após a derrota vergonhosa do Corinthians para o Argentino Júnior. Se o Corinthians, eu citei 9 nomes de jogadores que o Corinthians precisa urgentemente não renovar o contrato com esses jogadores. Luan, falei do Gil, falei do Balbuena, Fábio Santos, o Rony precisa ser lapidado, eu falei do Paulinho, falei do Juliano. Quem mais que eu falei aí? Tem mais jogadores aí que eu falei que não estou lembrando agora, que não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Falei do Romero, né? Não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Enquanto esses jogadores foram ídolos no... mas tem que respeitar a história. Eu respeito a história deles. Não é porque eu respeito a história, eu vou colocar eles hoje para jogar. Eu respeito a história do Zé Maria como um dos maiores laterais direitos do Corinthians. Mas eu não vou pôr ele para jogar. Eu respeito a história do Vladimir, do Birubiru, de quem mais? Do Ronaldo Giovanelli, respeito, mas eles não podem mais jogar, ok? Uma coisa é o ídolo que eles foram no passado, outra coisa é o que eles estão fazendo hoje. Hoje eles não servem para jogar no Corinthians. E por isso eu não ficaria com esses 9 jogadores e faria com um Cuca um planejamento de reformular a equipe, que isso já era para ter feito ano passado, assim que o Vitor Pereira saiu e o Dorival, assim que o Vitor Pereira saiu, o Fernando Lázaro assumiu, ali já era para ter um comando técnico forte. Não esse que o Corinthians teve até agora. E fazer uma reformulação no elenco, coisa que não foi feita. E agora a gente paga por isso. Estamos ficando para trás no campeonato, estamos correndo risco de ser eliminado na Copa do Brasil, riscos de não se classificar na Libertadores de América, ou seja, o Corinthians está, assim, um navio que está sem comandante, né? E agora, quem sabe, ele vai ter um novo comandante. Novamente, a minha esposa está chegando bem na hora do vídeo aqui. Um beijo, meu anjo, já que eu vou falar contigo. Está acabando já, né? Então, eu estou falando do profissional de futebol, o Cuca. Como comandante técnico, o Cuca, para mim, tem todo o meu respeito, toda a minha admiração. Acredito que ele vai fazer um bom comando no Corinthians, sim. Já o problema dele com a justiça é outra história, eu não estou aqui para julgar ninguém. E eu não falo mal de ninguém, porque primeiro eu tenho que olhar os meus erros para depois falar dos erros dos outros. Se eu não consigo controlar os meus, por que eu vou falar da vida dos outros? Não falo. O problema do Cuca é problema dele na justiça, se já está tudo certo. Tanto é que hoje, se ele quiser viajar para a Suíça, ele pode viajar, porque a condenação dele prescreveu, está tudo apagado, ok? Isso aí já é um outro problema. Mas é isso aí, rapaziada. Cuca no Corinthians e o Dorival Júnior no São Paulo. 2 mudanças no comando técnico de 2 das maiores equipes do futebol paulista, juntamente com o Palmeiras e também o Santos.
Dorival no São Paulo, acredito, repito, como falei no início desse vídeo, não vai conseguir fazer muita coisa com o elenco do São Paulo, que é horrível, e o Cuca no Corinthians vai conseguir dar uma ajeitada, desde que alguns jogadores sejam afastados, não da titularidade, vai ficar lá no banco, até vencer os seus contratos. Caso do Fábio Santos, que termina contrato no final do ano, e outros jogadores aí que terminam contrato no final do ano, deixa no banco. Balbueno tem que voltar para a Rússia, não dá mais para ficar no Corinthians. Se fosse eu um zagueiro naquele lance lá, eu mandava o jogador da Argentinos Júnior lá na torcida e eu não deixava ele passar. Parece que o Balbuena foi com uma xícara de café para o jogador e o jogador fez o que quis. Um outro detalhe que eu não falei ontem, mas falo agora, os jogadores do Corinthians, todos muito mais altos que os jogadores do Argentinos Júnior, muito mais altos, e toma um gol de cabeça de um jogador baixo e não conseguiu cabecear nenhuma bola para o gol com os jogadores altos que tem. Isso para o jogo de ontem, né? Mas eu estou aqui para falar do Cuca. E é isso aí. Então, na minha opinião, eu acho que o Cuca vai dar jeito no Corinthians, sim, desde que tenha alguns jogadores que tenham que ser afastados da titularidade. Vai para o banco, fica lá até terminar o contrato. Terminou o contrato, adeus, vai para casa, obrigado, PT, saudações, tamo junto, vai Corinthians, é isso que tem que ser. Ok, rapaziada? Obrigado pela participação de vocês, o meu canal cresce a cada dia que passa, graças a vocês que me assistem, que curtem os meus vídeos, que se inscrevem, ativa o sininho, comenta os meus vídeos, graças a vocês. Estou chegando a 900 seguidores, graças à sua ajuda que está aqui sempre me dando a maior força. Okay? Obrigado pela participação de vocês. Venham com mais novidades por aí. Tamo junto. Vai, Corinthians!